Olá, tudo bem? Meu nome é Osmar Antônio, trabalho na Rádio Banda B já há 25 anos, acompanhei a seleção brasileira em Copa América, Copa do Mundo, jogos amistosos, acompanho a seleção brasileira há muito tempo e desde 2015 eu comando 2 programas na rede CNT, um programa em rede estadual chamado Tempo Extra e um programa em rede nacional produzido em Curitiba chamado CNT Esporte. Inclusive onde temos também um repórter que acompanha diariamente a CBF e a seleção brasileira. O Brasil, durante algum tempo, a seleção brasileira ela ficou distante da torcida, né? Jogava muito fora, jogava na Europa, mas isso foi distanciando, no meu modo de ver, distanciando a seleção brasileira da torcida. Não só de Curitiba, Curitiba há 21 anos que não tinha um jogo da seleção brasileira. Então vai esfriando, na verdade, aquele amor, aquele sentimento, no meu modo de ver, aquele sentimento que o povo tem pela seleção brasileira. Eu peguei uma época, por exemplo, que quando tinha uma convocação da seleção brasileira, parava o país, todo mundo ligava a televisão, na época não tinha ainda as redes sociais, todo mundo ligava a televisão, ligava o rádio, sabe, para ouvir a convocação da seleção brasileira. Mas essa aproximação agora que o presidente Edinaldo está fazendo com as federações de trazer novamente a seleção para algumas cidades que há muito tempo não recebia jogos da seleção, é o caso aqui do estado do Paraná, isso vai reaproximando a seleção do povo. Eu, pelo menos, acredito nisso. Aqui foi em 91, Brasil e Romênia. O Brasil ganhou da Romênia por 1-0, gol do Moacir. O Falcão era o treinador. Eu cheguei de Congonhas em 88 e aí em 91 fazia começando, totalmente juvenil ainda começando. Eu fazia a cobertura das categorias de base do Paraná. Eu ia todos os dias na Vila Olímpica do Boqueirão. E a seleção foi treinar lá. E era uma época diferente que deu certo que eu estava no ar e os jogadores estavam passando lá para ir para o campo. E eu chamei o Tafarel e ele foi lá na sala de imprensa, que era uma salinha improvisada lá, e me deu entrevista, não só ele, mas outros jogadores da seleção também. Até o Falcão, que era o treinador, foi lá me dar entrevista. Foi uma coisa inédita para mim, porque imagine, para um garoto que tinha recém-chegado em Curitiba, morava na roça, só ouvia os jogos da seleção brasileira, porque eu não conseguia ver os jogos da seleção, porque não tinha televisão. Eu só ouvia pelo rádio. Então aquilo para mim foi fantástico, eu tenho algumas fotos até hoje e foi o jogo que mais marcou. Em 97, na Bolívia, que foi a primeira competição internacional que eu fiz cobertura, também aconteceu uma coisa bem legal. Foi a primeira vez que o Brasil ganhou a Copa América jogando fora do Brasil, que até então só havia ganho jogando no Brasil. Então foi aquela frase lá, foi naquele jogo que o Zagallo falou, agora vocês vão ter que me engolir. Ele falou aquela frase, acho que pro Tino Marcos, então. Foi lá no estádio Hernando Siles, lá em La Paz. Essa Copa América, para mim, foi uma das que mais marcou. Primeiro porque eu quase fui preso lá no estádio Taúche Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, porque tinha um local lá que não podia passar, eu não sabia. E eu fui entrando, os policiais me juntaram lá, olha, foi feio o negócio. Esse foi feio. A melhor seleção de 2002, eu acho. Para mim foi de 2002. Muita gente fala aí a de 82, mas é aquilo que eu te falei, de 82 eu escutei pelo rádio, não vi jogar. Agora, para mim, a de 2002, que conquistou os títulos, para mim foi uma seleção sensacional. Agora, eu já vi outras seleções interessantes também. Por exemplo, eu já vi o Brasil ganhando... Como é bom ganhar título em cima da Argentina, né? Aquele lá de 2007 em Maracaibo, na Venezuela, eu estava lá também. Golaço do Júlio Batista, o Dunga treinador. Copa América praticamente joga todo mundo contra todo mundo. Eu não lembro assim de um jogo específico, Brasil e Equador, mas seguramente, porque foram muitas competições, né, que eu fiz cobertura. Foram quase 30 anos aí fazendo cobertura, então
tem muitos jogos, né? Eu não sou muito bom de memória para lembrar todos, mas seguramente Brasil e Equador, sim. Quando eu fazia a cobertura da seleção, eu tinha a expectativa sempre de entrevistar alguns jogadores. Por exemplo, o Ronaldo. Consegui fazer uma entrevista com ele lá na Alemanha, sozinho. Sabe, foi muito bacana, pessoa super educada, culto, eu gosto muito. O Romário, por eu ser muito fã do Romário, primeira vez que fui entrevistar o Romário, eu falei mesmo para ele, falei, cara, eu tô realizando um sonho de fazer uma entrevista contigo. Ele me deixou muito à vontade, assim. No fim, pô, até fizemos algumas piadas, umas brincadeiras, sabe? E eu confesso que um jogador que eu gostaria de entrevistar é o Vinícius Júnior. Até porque o Vinícius, além do meu modo de ver, de ser um grande craque, na verdade, o Vinícius, ele é um jogador muito diferenciado também fora de campo, né? Ter essa coragem de lutar por uma causa, ter essa coragem de enfrentar muitas vezes. A gente sabe que na Espanha o racismo não é um crime, diferente do Brasil que é, lá na Espanha não é. E ele levantando uma causa que muitas vezes alguns jogadores sofreram isso, mas não tiveram a coragem de falar. Não que tiveram a coragem de fazer o que o Vinícius Júnior está fazendo. Eu gosto do Dorival Júnior. Dorival, eu tinha um programa na Rádio Banda B, que durou 18 anos, que é agora... hoje eu fico pensando, foi uma pena que esse programa acabou. E nesse período eu entrevistei o Dorival também. E aí eu pude conhecer o Dorival Júnior, não só esse Dorival que nós conhecemos como jogador, que foi inclusive jogador do Curitiba, não só o Dorival treinador, mas o Dorival pai de família, o Dorival Júnior humano. E eu fiz uma entrevista de mais de 1 hora com o Dorival e eu torci muito para o Dorival dar certo e torço muito para o Dorival dar certo na seleção brasileira, sabendo que, infelizmente, nós da imprensa aqui do Brasil, nós não temos paciência. Muita gente acha que é cultura, eu acho que é uma falta de cultura nossa, essa impaciência que nós temos com o treinador. Nós queremos que o treinador assuma num dia, no outro dia já dê resposta positiva, que ganhe os jogos de goleada, que não sofra nenhum gol. Infelizmente essa é a nossa, sei lá, falta de cultura talvez. Mas eu torço muito, mas muito mesmo para o Dorival dar certo, principalmente depois de ter conhecido o Dorival nessa entrevista que eu fiz com ele. E além de achar ele dentro de campo ali, taticamente, tecnicamente, um grande treinador. Eu sou um torcedor da seleção brasileira. Tem jornalista, vamos falar a verdade, que não gosta muito. A seleção critica até, eu conheço até alguns que torcem para a Argentina e não torcem para o Brasil. Mas eu gosto da seleção brasileira, eu sou torcedor da seleção brasileira. Eu tenho orgulho de falar que quando convoca, para mim é o meu time, é a minha seleção. Não sei se profissionalmente está certo ou está errado, mas eu defendo muito a seleção brasileira. Eu acho que vai dar 2-0 com um gol do Rodrigo e um gol do Vinícius Júnior.